você conhece. Meus amigos, estamos falando diretamente de Anápolis com o prefeito Antônio Ribeiro Ottoni Gomide, que nasceu no dia 11 de janeiro de 1960, nasceu em Goianésia, é odontólogo, foi vereador por 3 mandatos, foi agraciado com várias comendas e prêmios, presidiu várias comissões na Câmara de Anápolis, e na Câmara de Vereador de Anápolis, prefeito de Anápolis pelo 2º mandato, todos eleitos no primeiro turno. Esse último foi eleito com quase 80% dos votos válidos, tem uma avaliação hoje de 91% positiva. Bom dia, prefeito. Bom dia, Dária. Prazer falar com você nessa manhã aí, Trindade, na Rádio Trindade FM. Obrigado aí pelo espaço, né? Podemos falar um pouco sobre a nossa pré-candidatura ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores. Isso mesmo, o prazer é nosso, como eu estou aqui presente, o vereador Ricardo Marques. E, prefeito, eu tenho um lema aqui na nossa rádio, é o seguinte, é dar espaço para a população, para os meus ouvintes, avaliar bem as candidaturas. Por exemplo, o senhor é muito bem avaliado em Anápolis, mas o senhor tem o desgaste de uma má administração do prefeito de Goiânia, que é do seu partido. A outra maior cidade é Aparecida, administrada pelo PMDB, e o Maguito Vilela está bem avaliado. Como que o senhor vai buscar um apoio consistente a essa candidatura ao governo? Olha, Dária, primeiro, eu acho que é importante, que é o momento político, como você diz, né? O espaço é importante ouvir a todos, né? Ouvir as propostas e as pessoas poderem conhecer os pré-candidatos. Eu acho que isso é muito importante, eu agradeço aí pelo processo democrático, né? Pelo entendimento, né? Não são todas as rádios que têm esse entendimento, esse é o programa, dá essa oportunidade para que a gente possa explicitar um pouco aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos também. O Partido dos Trabalhadores me convidou, nos últimos 60 dias, eu estou andando em todo o estado de Goiás, em todas as regiões, como pré-candidato, para que a gente possa tomar a decisão no dia 29 de março. E, obviamente, por que me deu essa oportunidade? Para que a gente pudesse unir o partido, para que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho, pudéssemos falar um pouco das nossas propostas em relação ao que nós queremos em cada região do estado de Goiás, ouvir as regiões, conhecer um pouco mais aquilo que cada região está pensando. O estado de Goiás hoje, infelizmente, tem uma desigualdade regional muito grande e ela não foi colocada isso dentro de um projeto, dentro de um programa de governo. E nós temos consciência de que nessas nossas andanças, nas pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, temos visto também uma rejeição muito grande do atual governo do PSDB no estado de Goiás. E nesse sentido, nossa candidatura, nossa pré-candidatura entra exatamente nesse meio de buscar uma alternativa, de uma esperança, de buscar uma renovação de nomes, de projetos, para que a gente possa, pelo Partido dos Trabalhadores, não só ter um nome para disputar a eleição, mas ter um trabalho. E nesse sentido, o meu trabalho aqui em Anápolis, de 5 anos, nós precisamos buscar, na história do estado de Goiás e também no Brasil, qual é a cidade que, depois de 5 anos de gestão, possui uma avaliação de 91% da população. Porque é importante dizer que as pessoas vivem nas cidades e elas querem ter cada vez melhor saúde, melhor educação, segurança, que é um grande problema hoje, geração de emprego, precisa ter esporte, precisa ter lazer, precisa ter cultura nas cidades. E essas são as cobranças da população. E nesse sentido, para nós termos hoje uma avaliação de 91% da população napolina, depois de 5 anos, não é de 5 dias nem 5 meses, são 5 anos de gestão, significa que nós fizemos um grande trabalho, um trabalho planejado, um trabalho muito perto das pessoas, escutando as pessoas, vendo as diferenças das pessoas, diferenças de região. Nós temos 380 bairros na cidade. Então, para você ter uma avaliação dessa, precisa estar muito perto das pessoas, muito perto da região, muito perto dos bairros, escutando, fazendo uma equipe muito bem focada, muito bem planejada, uma equipe com disposição de trabalho. E é isso que nós queremos mostrar para o estado de Goiás com a nossa pré-candidatura.
Então eu entendo que cada cidade tem a sua realidade, tem a sua avaliação, mas eu quero mostrar o meu trabalho naquilo que fiz para poder obter os 90%, ou seja, é uma oportunidade, uma pré-candidatura não só de poder conhecer o Estado, poder ouvir essas pessoas, ouvir as desigualdades das regiões, mas também focar naquilo que nós vamos passar, dizer, olha, lá em Anápolis também nós tivemos uma cidade de problema, até 10 anos atrás, onde nós pegamos uma prefeitura onde tinha 2 cassações de prefeitos, tinha uma intervenção de Estado, uma cidade que estava arrasada, politicamente, uma cidade totalmente desacreditada. E nós conseguimos resgatar. Hoje a cidade de Anápolis é o 2º maior PIB de Goiás, tem uma gestão muito bem avaliada, tem uma cidade que contribui com o 2º maior economia do estado de Goiás, tem o Porto Seco hoje, que é um referencial para 35% das importações de alimentos e todos os produtos importados para o estado de Goiás, ou seja, nós conseguimos equilibrar uma cidade através de uma gestão, não através de promessa, não através de placas, não através de mídia na televisão, não através de atrizes ou atores na televisão, nós queremos mostrar a gestão. E é nesse sentido que a nossa pré-candidatura vem para que as pessoas, o povo goiano, o eleitor goiano, possa perceber na nossa candidatura em partidos trabalhadores uma alternativa não apenas do nome, mas do trabalho que nós fizemos, da gestão que nós fizemos e também da articulação política que nós temos hoje com o governo federal. Nós buscamos em Goiás esse ano a reeleição da presidente Dilma e nesse sentido nós queremos também ter um governador que esteja muito ligado àquilo que a presidente Dilma está fazendo de projetos importantes em nível federal. Cidade de Trindade já recebeu vários incentivos federais, tem feito um trabalho dos incentivos federais na busca da melhoria da vida das pessoas. Hoje o Brasil, e se você olhar o Jornal Popular, se você olhar a Folha de São Paulo, a grande notícia é que o Brasil hoje está em pleno emprego, né, que é o que nós queremos para Goiás também, ou seja, buscar cada vez mais investimentos, empreendimentos, mas que não fique só na economia, que nós possamos traduzir isso em qualidade de vida. Nós precisamos melhorar o transporte, nós precisamos melhorar a saúde, nós precisamos melhorar e outros. Quem tem que dar as mãos aos prefeitos? Tem que ser o governo, tem que ser as regiões diferenciadas. Trindade, por exemplo, está entre aquelas 7 cidades do G100, onde são cidades que precisam ter um olhar especial para que tenham o índice de desenvolvimento melhorado. Ou seja, está naquele índice onde o governo federal tem dado as mãos para investir cada vez mais no saneamento, investir cada vez mais na educação, para tirar aqueles índices ruins e que possa realmente a cidade traduzir, não apenas uma cidade dormitório, mas que possa realmente traduzir em uma cidade com políticas públicas que venham de encontro a uma melhoria da cidade. E é isso que, enquanto governador, e tendo essa oportunidade como pré-candidato, fazer essa discussão, fazer esse debate. E numa articulação política com o governo federal, trazer cada vez mais, com mais força, as políticas públicas que vêm de encontro para melhorar a cidade. O prefeito. Eu percebo que essa é uma decisão que, obviamente, o eleitor tem na nossa pré-candidatura uma alternativa para isso. Prefeito, a gente acompanha pela imprensa e a oposição já admite, né, nesses últimos dias, uma separação. Por exemplo, tem PT, PMDB e PSB. PSB antes era a oposição estava só entre PMDB mais PSB juntamente com PT. Essa divisão, aumentando os candidatos da oposição, não vai beneficiar o candidato, a candidatura do atual governo? A Prefeitura de Goiânia, por exemplo, na época da candidatura da reeleição do prefeito de Goiânia, toda a imprensa noticiou que ele ia ser o candidato juntamente com o PMDB, mas visando a aliança de PMDB cabeça de chapa em 2014. Isso ninguém pode negar que foi muito falado. Como que o senhor avalia esse problema? Não, isso não é um problema. Eu acho que a eleição ela é 2 turnos, né? Então nós temos a condição de chegar no segundo turno e unir as forças dentro do mesmo projeto nacional, dentro do mesmo projeto estadual. O importante é poder buscar numa pré-candidatura aquilo que o eleitor tem o sentimento que possa ser a renovação. Não adianta ter um candidato que simplesmente é colocado pela cúpula ou colocado numa perspectiva que não tem identidade com o funcionalismo público, que não tem uma identidade com as regiões, que não conhece o estado de Goiás, que faz a política como se fosse um negócio. Nós precisamos dialogar. A população quer diálogo. Nós temos aqui 5 anos de gestão pública,
e temos uma avaliação de 91%. É porque nós sabemos conversar, sabemos dialogar com a Câmara Municipal, sabemos conversar com deputados, sabemos articular com o governo federal. Então, o eleitor percebe isso. Nós não podemos hoje disputar uma eleição com o PSDB, que tem 16 anos do governo, que sabe usar a máquina administrativa, que usa muito bem a máquina administrativa, que tem uma força muito forte do Estado de Goiás por ter 16 anos, mas não tem mais o discurso, não tem a credibilidade do povo. Então nós precisamos ter um candidato às oposições que possa penetrar num caminho onde as pessoas possam ter esperança de se ter uma gestão bem qualificada, de se ter credibilidade, de se ter diálogo, de se ter negociações a ponto de quem tem que ganhar são os municípios, de quem tem que ganhar são as regiões. Então, nesse sentido. Então, o que nós precisamos ter não é disputa eleitoral, nós precisamos ter a oportunidade de apresentar nomes e o eleitor vai escolher aquilo que ele acha que é importante. E aí, sim, nós temos a maturidade, podemos chegar no segundo turno e dizermos, nós estamos no mesmo projeto, é um projeto nacional, onde o PMDB e PT têm lá a cabeça de chapa, um como presidente, outro como vice, e nos estados nós precisamos também, no projeto, para poder alinhar com o projeto nacional, trazer as grandes políticas públicas de saúde, educação, segurança para dentro dos municípios. E quem que vai trazer isso? Um governador que esteja alinhado com a presidente Dilma. É nesse sentido que o PT se acha na opção e no direito de colocar nomes, que no caso o meu nome, Antônio Gomide, exatamente colocando uma alternativa para o eleitor. Obviamente o eleitor é que vai escolher, mas pode ter certeza, no segundo turno nós estaremos juntos para poder fazer com que a gente possa ter nesse projeto um projeto vitorioso para o Estado de Goiás. Pois é, o senhor falando justamente na reeleição da presidente Dilma, por exemplo, deu-se na imprensa que o Júnior do Friboi, ele filiou no PMDB para ser candidato a governador com aval da presidente Dilma e do vice Michel Temer. E agora o PMDB está comentando que essa exigência de vocês do PT ser o Íris cabeça de chapa é uma desculpa. Como que o senhor nos esclarece essa dúvida aqui? Quem define as cabeças de chapa e quem faz acordos eleitorais, obviamente, são os partidos. Né? Você faz a coligação. A presidente Dilma representa o país. A presidente Dilma representa uma grande coligação e representa o povo brasileiro. Então ela não entra em decisão partidária, ainda mais no estado de Goiás. Você imagina se for então olhar dessa forma no estado de São Paulo. Ela gostaria de ter lá, então, o seu candidato como Mas isso candidato. Não pode atrapalhar Por exemplo, ela colocou lá o Mirício Padilha, por exemplo, que é um candidato que o Partido dos Trabalhadores definiu e que tem lá vários aliados dela em nível nacional que serão candidatos para concorrer com Padilha. No Rio de Janeiro, da mesma forma, o PMDB tem seu pré-candidato lá, que é um pré-candidato que é vice-governador, o PT tem, o Garotinho apoia a Dilma, e vários outros. Goiás não é diferente. Então não teve nenhum acordo da Dilma com Michel Temer para falar que o Friboi seria o candidato aqui em Goiás. Isso nunca existiu. Você nunca ouviu isso da boca dela. Então, na verdade, o que nós temos é uma confirmação. E o próprio presidente regional do PMDB, Samuel Belchior, disse na imprensa, e saiu a semana passada, 15 dias atrás, dizendo que não teve nenhum acordo em relação a qualquer tipo de negociação em relação à chapa em Goiás. Isso quem disse foi o Íris Rezende e o Samuel Belchior. Então é importante ressaltar que o que nós precisamos ter é a liberdade em cada estado de poder ter maturidade, de podermos caminhar juntos. O PMDB é aliado dentro de um projeto nacional, é aliado no estado de Goiás para podermos trabalhar. Aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos prefeito, nós temos secretarias do PMDB, em Goiânia nós temos a prefeitura e o PMDB está lá junto, ainda Aparecida, o prefeito é do PMDB e o vice é do PT. Então, quer dizer, nós temos aí condições de trabalhar junto, nós não temos dificuldade. Agora, nós não podemos tolher aquilo que o eleitor está querendo, ou aquilo que a gente entende que possa ser um projeto vitorioso para o eleitor, para buscar o sentimento do eleitor. E aí você engessar uma situação onde nós vamos perder a eleição apenas porque se diz que alguém tem prioridade sobre um outro partido. Ora, os partidos, quem tem nomes para apresentar, que apresente. A eleição é de 2 turnos, o eleitor escolhe e no segundo turno, obviamente, essa composição, essa maturidade deve acontecer para que a gente possa sair vitorioso no segundo turno. O adversário nosso é o PSDB. E é nesse sentido nós precisamos ter essa maturidade de apresentar o que temos de melhor para o eleitor goiano.
Ô prefeito, como é que está o coração do senhor, se o senhor tem que tomar uma decisão até dia 29 de março, com 91% de avaliação em Anápolis, e ainda tem mais 3 anos de administração. Como é que o senhor está sentindo? Olha, Dara, eu vejo que o sentimento, primeiro, é um sentimento de agradecimento, porque imaginar 5 anos de governo e ter uma avaliação de 91%, veja você que é uma cidade que respeita o nosso trabalho, é uma cidade que acena para que a gente possa dizer, olha, estamos no caminho certo, apesar dos grandes problemas que nós temos na cidade, como eu disse a você. Agora, a mesma pesquisa mostra também que essa população vota em mim para governador. Eu tenho 50 pontos à frente do segundo colocado, que é o governador do PSDB. Então, isso significa que a população não só aprova a nossa gestão, como também diz, olha, se você for candidato, nós apoiamos para que a gente possa ter um governador, para que a gente possa fazer aquilo que fizemos em Anápolis, possamos repetir no estado de Goiás. Então, nós temos aquilo que é uma cidade de problema há 8, 10 anos atrás, hoje nós temos um nome que possa ser um candidato a governador, um pré-candidato, e que possa realmente ganhar as eleições. Quem ganha com isso? O estado de Goiás, porque a gente possa repetir aquela gestão que nós estamos fazendo aqui de aprovação. E Anápolis, por ter um nome que saiu da cidade, como um nome bem avaliado, de uma boa gestão, e as pesquisas mostram que a população aprova a nossa saída no sentido de buscar essa alternativa em termos de governo do estado. Mas quero dizer a você que eu fico muito agradecido por uma aprovação tão alta dessa, num momento difícil, onde nós temos aí muitas manifestações em todo o Brasil, mas que a gente tem aí uma boa avaliação. Se você comparar a mesma pesquisa que foi feita em Goiânia, Aparecida, Rio Verde, você vai ver que nós temos praticamente o dobro daqueles que realmente estão avaliados em outras cidades. Então isso nos dá gratificação e orgulho de dizer que estamos no caminho certo. Mas a humildade também de dizer que temos que cada vez mais fazer mais, né? Temos um trabalho muito pé no chão, um trabalho muito perto das pessoas, e quero fazer isso, tendo oportunidade de ser governador, fazer isso em todo o estado de Goiás. Ô prefeito, vamos fazer um relato aqui. Antônio Gomide é governador hoje, se eu fosse governador hoje, o que o senhor faria para melhorar a segurança? Olha, a segurança, primeiro assumir a postura de que segurança é um cumprimento do Estado, né? Não adianta simplesmente repassar para os municípios, para os prefeitos e prefeitas, e ficar fazendo banco de horas como se isso fosse resolver o problema da cidade. Né? Hoje o que tem feito é que o governo, em vez de assumir a postura em relação à Polícia Militar e à Polícia Civil, ele fica passando banco de horas e se nós quisermos ter policiais nas nossas cidades, nós temos que fazer banco de hora para compensar as horas que realmente não tem os servidores ali. Né? Agora, eu quero estabelecer, acho que, um mecanismo também solidário. Eu acho que a Prefeitura e Governo de Estado, você precisa conversar, dialogar. Né, a cooperação entre as cidades para dar segurança à sociedade, e a sociedade não pode ficar acuada, né, acuada pelo medo, né, acuada pelo crime organizado. Então a luta contra o crime, ela só vai poder ser vencida com o trabalho de toda a sociedade. Então não é aquela questão, isso aqui é obrigação do Estado, pronto, acabou. Então nós vamos criar essas condições solidárias nos municípios. Eu acho que, por exemplo, a questão da vigilância e da repressão, obviamente nós precisamos, o Estado, assumir essa postura de maior efetivo em relação à Polícia Militar pelo concurso público, o acordo que foi feito com a Polícia Civil e fazer algo que realmente seja compatível com aquilo que é a receita do município. Então eu acho que isso aí é fundamental. Não adianta fazer um acordo com a Polícia Civil e depois não cumprir. Então é preferível sentar à mesa e fechar aquilo que é possível do que ficar prometendo para depois a Polícia Civil ficar em greve. Né? A Polícia Civil em greve, o que acontece? Mais droga na cidade. Processo investigativo, processo realmente de observação e qualquer tipo de investigação que tenha na cidade, a Polícia Civil que faz. À medida que ela está em greve, a violência aumenta na cidade, a droga aumenta na cidade. Então eu entendo que o Estado cumpre um bom papel, à medida que assume essa postura, quero assumir essa postura, em relação a concurso, em relação o que é feito em relação ao plano de cargo de salário, ou seja, sempre ter muito preocupado com essa questão do gasto público, essa qualidade do gasto público, mas fazer com que aquilo que está estabelecido em carreira possa realmente ser viabilizado. Agora, violência não é só a questão da polícia. Violência também, eu entendo que as políticas que o Estado traz para os municípios é fundamental para diminuir a violência. Por exemplo, você diminuir a pobreza, você levar programas sociais, você diminuir a desigualdade das regiões, você diminui a violência. Se você investir na educação, você diminui a violência. Se você cria centros de formação em cada cidade, em cada região,
potencializando aquilo que você tem, se você cria as condições necessárias para a Universidade Estadual de Goiás ter capacidade de buscar o jovem e fazer com que o jovem entre na universidade, tenha credibilidade e amanhã saia um bom profissional, isso diminui a violência nas cidades também. Ou seja, você dá a opção para que em cada região você tenha formação. E qualificando as pessoas têm a opção de aumentar a sua renda familiar. Aumentando a renda familiar, diminui a ociosidade, diminui as drogas, diminui as pessoas com aquilo que muitas vezes, em função de não ter tido oportunidade, ele acaba indo para o crime, acaba indo para o assalto, acaba indo para a delinquência. O que nós precisamos é investir, e aí sim o Estado assumir esse processo de educação, assumir o processo em relação à segurança do efetivo e aí do plano de carga e salário, e fazer programas sociais que possamos diminuir aí a pobreza, possamos diminuir as desigualdades em cada cidade. Parcerias com os prefeitos, parcerias com os municípios, mas não a dependência, não é empurrar e dizer, faz o banco de horas que está pronto, não é isso. É você fazer parceria, buscando através de programas sociais, de ações sociais, obviamente como eu disse, com a vigilância e repressão, contento em relação à Polícia Militar e Polícia Civil, mas nós, a ação do Estado, fazendo a outra parte, que é a formação e a qualificação do jovem. Ô prefeito, a imprensa noticia aí que o problema seríssimo da região metropolitana de Goiânia é transporte coletivo. O senhor, governo, tem como interferir para resolver o problema do transporte, principalmente na região metropolitana e no entorno de Brasília? Essa é uma das questões graves, tanto do entorno da região metropolitana de Brasília, e aí nós temos ali 16 cidades, né, do estado de Goiás, como também aí em relação a Goiânia, né, que nós pegamos aí mais 20 municípios. Essa é uma ação que não dá para ficar fazendo apenas discurso ou promessa. Precisa sentar, olhar as planilhas, primeiro, como eu falei, acertar a questão da qualidade do gasto público, não adianta fazer conta sem ter todos esses dados para que a gente possa realmente fazer uma intervenção mais específica, mas o importante é que essa é uma reivindicação, essa é um clamor da população, do trabalhador, em poder ver um governador que possa estar olhando, atento, para que possa ter modificações positivas. Eu percebo que o governo federal tem feito uma parte importante, que é o investimento no plano de mobilidade. Goiânia está sendo contemplada, a região metropolitana está sendo contemplada. O que nós precisamos é tirar do papel. Nós precisamos ter governador, prefeitos, de mãos dadas, junto com o governo federal, para que esses grandes recursos, no caso do PAC, que veio aí para o plano de mobilidade para Goiânia, que obviamente pega todo o entorno, são investimentos acima de quase R$500 milhões. Então, não adianta falar em dinheiro nesse momento. O que nós queremos é resultado. E eu não tenho dúvida que, como tendo a oportunidade de ser governador, essa conversa de ficar fazendo discurso depois que ganha, não adianta. Precisa você ter a credibilidade da população e colocar a mão na massa, e não ficar só falando que está chegando de recurso do governo federal, governo estadual, mas realmente fazer com que a mobilidade, que o trânsito, que o pedestre, que a acessibilidade, mas também que o transporte coletivo de massa, que é realmente a prioridade no sentido do trabalhador, ter a capacidade de ir e vir e poder ter melhorias no transporte, é uma reivindicação da população. E eu não tenho dúvida que traremos aí, não receita pronta, com receita de bolo, mas diálogo permanente, parcerias com os municípios, busca de recursos que são recursos maiores do governo federal, com a presidente Dilma, uma intervenção junto aos municípios para que a gente possa, cada um dar a sua contribuição. É esse diálogo que vai fazer com que a gente achar a melhor solução. Então, eu entendo que, assim como a saúde, assim como o transporte, assim como a segurança, são problemas crônicos que nós precisamos não virar as costas, e será um grande desafio nos próximos 4 anos para o governo de Goiás. Ô prefeito, o senhor falou em saúde aí, a saúde, quanto maior a cidade é, maior o problema é. O senhor já tem assim em mente o que o senhor pode fazer para melhorar a saúde, principalmente dos grandes centros? Eu acho que nós precisamos parar de fazer o discurso de você fazer hospitais regionais e tal, e não faz, né? Tem 16 anos que o PSDB fala que vai fazer os hospitais regionais para descentralizar,
para que a região norte não possa vir os pacientes de lá para Anápolis, para Goiânia, para que possa fazer um hospital lá em Tumbiara, porque se fizer lá, não vem para Goiânia, para que possa fazer um hospital regional lá na cidade de Formosa ou de Lusiânia, para que o pessoal não traga os pacientes aqui para Goiânia, e nunca fizeram. São 16 anos que o PSDB só fala, mas não tem nenhum tipo de ação concreta que possa fazer a diferença na vida do povo goiano. E é esse o cansaço. É muita promessa e pouco resultado. O que nós precisamos ter com clareza é que, primeiro, nós precisamos fazer com que os municípios sozinhos não dão conta com a sua receita própria de fazer saúde. Porque se eu faço a saúde aqui, jogando o meu orçamento todo na saúde, todos os outros municípios do lado vêm para Anápolis, para possa realmente ser atendido, porque nas outras cidades não tem o atendimento que é feito em Anápolis. Então não tem sentido nenhum. Quer dizer, as pactuações que são feitas, elas precisam ter a responsabilidade de que o governo do estado possa realmente gerenciar regiões e possa em cada região ter resolutividade. Então, se você tem que a resolução da média e alta complexidade precisa ser resolvida na região, nós vamos ter ali hospitais de média e alta complexidade. Não adianta falar que vai resolver na região. Agora, se nós definirmos que nós vamos ter só atenção básica, que é possível ser feita em cada região, então que nós tenhamos, então, os hospitais mais centralizados, porque a média e alta complexidade vai trazer para os grandes centros. Então essa é uma definição que nós precisamos ter de uma política direcionada para o estado de Goiás, e ela não tem hoje. É um planejamento, e é isso que nós estamos propondo a fazer, que possa ser regionalizado, que nós possamos fortalecer a atenção básica, que a gente possa fortalecer os municípios, que a grande maioria, hoje você pega 80% dos municípios, se você fortalecer a atenção básica ali na unidade básica de saúde, dando as condições mínimas para ter ali a equipe trabalhando, médico, dentista, enfermeiro, auxiliar, agente, e isso já vai fortalecer 85% dos municípios, buscando a prevenção, brigando para que a gente possa evitar que a média e alta complexidade, que possa realmente os problemas maiores, possam vir para os centros. E aí, criar as condições para que em cada região, aí cada região particular, obviamente, você ter a resolutividade de média e alta complexidade. Não adianta imaginar que todo município vai dar conta de resolver o problema do remédio dele. Não adianta pensar que vai resolver o problema do tratamento do queimado, do psiquiátrico, da UTI. Né? Quer dizer, então são condições que nós precisamos ter. Regionalizações, o Estado intervindo e fazer com que os 12%, que é a responsabilidade do Estado, possa chegar aos municípios, os municípios sintam que realmente o governo do Estado está em parceria para pensar na região o que precisa ser feito com a saúde, porque o governo federal, o governo do estado e o município precisa ter as mãos juntas para melhorar a saúde do município. O município com a receita própria não dá conta de resolver o problema da saúde, claro que não dá conta. Então o que nós temos visto é que o prefeito, quando tem um mandato de segurança, o primeiro que manda, se não cumprir aquela sentença, em 24, 72 horas, é mandar prender o prefeito e mandar prender o secretário de saúde nas cidades. Então isso é um absurdo. Quer dizer, nós temos ter o governo do estado pensando com os prefeitos, pensando com as lideranças da área de saúde em cada região e tendo o governo federal junto para que a gente busque essa solução em conjunto. Agora, fazer essa equação, cada região ter a sua resolutividade, fazer com que a atenção básica seja realmente potencializada, e aí o governo do estado pode ajudar muito nisso, e fazer com que a gente possa ter esse intercâmbio, essa sintonia fina, município, estado, e o município percebendo que o estado está aplicando dentro do seu município, isso fortalece muito a saúde. Agora, a briga maior é para que a gente possa realmente ter na emenda 29, que é a emenda que faz com que tenhamos o financiamento da saúde, possa fazer o que fez na educação. O município fica responsável por uma parte, o estado fica responsável por outra parte, e a União fica responsável por outra parte. Na educação é desse jeito, o ensino fundamental e a pré-escola, quem é responsável é o município. Na educação, quem é responsável pelo ensino médio é o Estado. Na educação, quem é responsável pelo ensino superior é o governo federal. Por que na saúde não é feito da mesma forma? Por que nós não podemos colocar a competência do município para ter uma ação em cima da atenção básica? A média e alta complexidade pode ser do Estado. Alguma coisa mais particular, medicamento. Ou seja, definir em lei aquilo que pode ser competência. E aí sim o município fica mais a critério e a competência específica do município, até para que a gente possa, o cidadão também possa cobrar, e cada ente, município, estado e governo federal possa fazer melhor aquilo que é da sua competência. Eu acho que essa é uma discussão, como eu disse, primeiro,
fazer um bom planejamento aqui no Estado, mas da mesma forma, tendo a oportunidade de ser governador, vou lutar para que nessa emenda 29 a gente possa melhorar as competências e o Estado possa ter a sua competência, o município possa ter a competência específica, para que cada um possa fazer, e quem ganha com isso? A população da cidade. O prefeito, o senhor tem consciência do déficit de habitação no estado de Goiás? É muito grande o déficit, não é verdade? Verdade. O que o senhor pretende? Como o senhor pretende administrar esse déficit? Eu pretendo fazer o que nós fizemos aqui em Anápolis. Eu, em 5 anos, construí, já entreguei 5.800 casas. 5.800 casas em 5 anos. Estou construindo mais 3.800. Está construindo? Não, já construí e já entreguei 5.800. Certo. E estou construindo mais 3.800. Quero entregar até 2016, a nossa gestão, 11.000 moradias. Gestão de como deputado ou prefeito? Não, aqui... Como governador ou como prefeito? Não, é gestão nossa, é a gestão aqui que até 2016 é nossa. Isso. Então, até 2016 fui eleito, e o nosso saiu saindo, o vice-prefeito tem o compromisso e o planejamento já está feito. Sim. Então, na verdade, nós já entregamos 5.800. O que é isso? É um trabalho muito perto do programa Minha Casa Minha Vida. É um programa que realmente precisamos estimular, tirar as famílias de área de risco, em todo o estado de Goiás, buscar nas famílias para que possa facilitar e as pessoas terem dignidade amanhã, as mães, né, no sentido de poder aí, muitas vezes está aí lutando para pagar um aluguel e não dá conta, mas que o governo federal tem ajudado, né, tem feito e estimulado e facilitado para que nos financiamentos, e aí com o governo do estado, junto à GEAB, a gente possa em cada lugar, em cada cidade, em cada região, discutir com o prefeito, olhar espaços importantes públicos, olhar áreas, seja do município, seja do estado, seja da União, em cada cidade, e implantar imediatamente o programa Minha Casa Minha Vida. Isso é possível. Nós fizemos aqui a nada, é possível fazer em todas as cidades. Agora, tem que ter diálogo com o prefeito. Não é chegar na hora da eleição, no ano eleitoral, e sair pregando placa para as rodovias, dizendo, olha, estou levando asfalto ali, olha, estou conversando com o prefeito, olha, hoje andei 8 cidades, 10 cidades, inaugurei 20... Não é isso não. É ano a ano, desde o primeiro ano, fazer um bom planejamento, dialogar com os prefeitos, dialogar com as lideranças de cada região, desde o primeiro momento, e criar as condições para que cada ano a gente possa desenvolver políticas públicas. A habitação é algo que demanda licitação, demanda tempo, demanda construção. Então você tem que chegar no primeiro ano, já começar a fazer o trabalho para você entregar no segundo ano. Então se no segundo ano você não conseguiu nem dialogar com os prefeitos, como aconteceu nesse governo, obviamente você não vai dar conta de entregar a casa. Por quê? Porque só a construção são 18 meses, a construção demora aí 1 ano e meio, né, porque são condomínios maiores, tem apartamentos, né, tem blocos, né. Nós fizemos aqui em Anápolis, por exemplo, uma grande experiência. O trabalhador público, o servidor público, nós buscamos dele de um salário, aqueles que recebia de um salário mínimo até 2 salários e meio, nós fizemos um sorteio e colocamos as casas, construímos blocos, 28 blocos, e fizemos 360 apartamentos para esses servidores públicos municipais. E sorteamos e entregamos. E agora tem uma segunda leva que nós estamos querendo aí já, dentro do programa Minha Casa Minha Vida também. Além das 5.800 casas, entregamos aí um condomínio para o servidor público municipal. Então, o que eu digo, Dária? Para que a gente possa ter uma boa aprovação, é preciso trabalho. Sim. E nós só temos essa aprovação aqui em Anápolis pelo trabalho. Então o programa Minha Casa Minha Vida é realmente uma grande oportunidade de o governador abraçar e dizer, olha, nós queremos fazer. E eu não tenho dúvida que assim como eu fiz aqui com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com os financiamentos, buscando fazer aí um cadastro das pessoas que realmente precisavam dessas casas, fizemos um cadastro social, colocamos dentro do CAD único, buscamos alternativas e temos tirado aí várias famílias da área de risco, várias famílias da miséria, no sentido de podermos dar aí, a consolidar a ele a oportunidade de ter uma moradia, de ter uma chave da sua casa, de ter a propriedade, de ter aí uma escritura e de passar para dentro para dar dignidade à sua família, aos seus filhos, né, e ter aí condição de sair também do aluguel. Então, esse é um grande projeto que queremos desenvolver no estado de Goiás. E temos todas as condições para fazer isso em parceria com o governo federal. Tá bom. Ô prefeito, caminhando aqui para nós
finalizar, porque senão a gente fica o dia todo conversando, e o senhor deve ter muito compromisso. Mas o senhor deve ter visto uma pesquisa que saiu no Diário da Manhã de hoje, né? E saiu a pesquisa para governador, na espontânea, estimulada e a rejeição. Eu não sou nem uma cientista política, não, mas eu não achei a pesquisa muito ruim para o senhor, não, que está começando agora. Por exemplo. Foram algumas coisas boas. Porque eu acho assim, a gente tem que analisar friamente. Por exemplo, o governador Marconi, na espontânea, ele lidera com 18, o Íris com... o Marconi com 18,4, o Íris com 6,9, Antônio Gomide com 5 e o Vanderlei com 2,7. Vanderlan. Quer dizer, o Marconi, o Íris e o Vanderlan, eles já foram, os outros dois já foram governador e o Vanderlan já foi candidato a governador de Goiás. Só o Antônio Gomide que está entrando agora. Na estimulada, o Marconi ficou com 32,6, aí já não tem mais o Íris. O Júnior com 13,9, o Vanderlan com 13,4 e o Antônio Gomide com 10,4. Mas a rejeição, o governador é o mais rejeitado e o Antônio Gomide é o menos rejeitado. É aí, prefeito Antônio Gomide, que está a solução? Mas tem 61%. É isso que eu falo, Dária. Nós estamos trabalhando, eu não entraria numa aventura para uma disputa eleitoral. Eu tenho aqui um mandato até 2016. Nós estamos sintonizados com o que o eleitor está querendo para o estado de Goiás. Nós temos todas as chances hoje. Primeiro, eu tenho 65% do eleitor goiano que não me conhece. Que eu tenho todas as condições de mostrar o meu trabalho para que a gente possa crescer na campanha, na pré-campanha. Aqueles que me conhecem votam em mim hoje. Então, para eu ter 10% em menos de 60 dias sendo pré-candidato, é porque algo de novo o povo goiano está querendo. Então é isso que nós estamos colocando. Nós temos todas as condições hoje, por ter um índice de rejeição menor, por ser menos conhecido e por já estarmos cabeça a cabeça com os candidatos que estão aí há muito tempo. Claro. Então eu vejo que nós temos aí toda uma avenida aberta para que a gente possa trabalhar. Agora, tem alguma coisa pronta e acabada? Nada. Nós temos que, obviamente, conquistar o espaço, nos tornarmos mais conhecidos, irmos para as regiões, debater, escutar as pessoas, reunir, dialogar. E esse é o trabalho que nós fazemos. Nós não vamos, em hipótese alguma, chegar no município e dizer, olha, vamos comprar 3, 4 vereadores, comprar o presidente do diretório, acertar aqui com quem vai ser o deputado estadual, o deputado federal, porque nós não acreditamos nisso. Estrutura é importante para a campanha? Claro que é importante, mas não é a essência principal para o eleitor. Pode ser importante para quem é candidato, pode ser importante para o partido, mas para o eleitor ele quer ver o quê? Trabalho, ele quer ver credibilidade, ele não quer ver mais discurso, ele quer ver resultado. E eu entendo que nosso nome tem muito a ver com resultado, com trabalho, com gestão e com credibilidade para que a gente possa fazer um bom governo de Goiás se tiver a oportunidade de ser governador. E na estimulada, o senhor, o Vanderlan e o Júnior estão tecnicamente empatados. Tecnicamente empatado. Isso mostra que o eleitor, mesmo ainda não tendo o meu conhecimento necessário do meu nome, já me coloca, aqueles que me conhecem já me colocam numa posição muito satisfatória de um grande empate técnico. E tem gente que não está acreditando muito que o senhor tem coragem de renunciar à prefeitura de Anápolis. Você já jogou truco alguma vez na vida? Já, eu sou campeã. Você fala 6, né? Então tá pagando para ver. Ô, prefeito, mas o senhor vai bater o martelo dia 29 de março. Mas pelo que o senhor está falando, o senhor já tomou a decisão. Eu quero fazer com que nós possamos chegar, e estou trabalhando para isso, estou trabalhando para que a gente possa chegar no dia 29 e tomemos uma decisão junto com o partido, sem divisão, buscando alianças, tendo a oportunidade de ver esse grupo junto, com o qual eu fiz visitas esses 2 meses em todas as regiões, e se o grupo estiver junto, se estiver unido, nós seremos candidato a governador. Esse é o sentimento que tenho, porque estou escutando isso na rua. O eleitor quer mudança em Goiás. E não quer mudança de nome, ele quer mudança com pessoas que realmente querem trabalhar. E nós temos esse perfil
de estar perto das pessoas, escutar as pessoas e poder fazer uma boa gestão em Goiás, porque nós já fizemos aqui na cidade. O que está faltando, prefeito, para o senhor falar agora, dar essa notícia em primeira mão para a Rádio Trindade, falar assim, eu sou pré-candidata a governo de Goiás? A candidatura não é minha, Dária. Essa é a diferença, né? Eu não sou candidato de mim mesmo, eu sou candidato a um partido, sou candidato a uma aliança, sou candidato de eleitores. Então, nós temos o partido como a instância maior para que a gente possa, juntos, tomar uma decisão. Então, eu não falo por mim mesmo. Quando eu digo tudo isso, é porque eu tenho respaldo e fui convidado pelo partido para poder ser um pré-candidato. Mas a direção, tudo que nós vamos fazer, o trabalho que nós vamos desenvolver, a coordenação e a forma da articulação política, conversando com outros partidos, obviamente, é o partido. Então, eu quero crer que esse amadurecimento, esse trabalho todo que nós fizemos nesses 2 meses, nos fortalece para podermos chegar no dia 29 e podermos aí sim o partido tomar a decisão final para que a gente possa garantir e referendar a nossa pré-candidatura ao governo de Goiás. A dia 29, que hora que o senhor vai tomar a decisão? A partir das 9 horas nós estaremos encontrando na Câmara Municipal de Goiânia, faremos um grande encontro com delegados, nós temos aí várias representantes de municípios, estaremos tomando essa decisão no dia 29, às 9 horas da manhã. Dia 29 de março é que dia da semana? Está no sábado. Sábado, eu estarei aqui em Trindade esperando o telefonema do vereador Ricardo Marques me falando, né, candidato? E falando... Na verdade, quer deixar aí um abraço ao nosso vereador. Não, ele vai falar um pouquinho com o senhor antes de nós encerrarmos. Fala, Ricardo Marques. Vai. Bom dia, prefeito. Só para tranquilizar a Dária, dia 28 de março, às 19 horas, prefeito e futuro governador de Goiás estará na Câmara Municipal de Trindade no seu último encontro. E lá é onde que ele vai pegar a batuta para nos mostrar que é o candidato a governo do estado de Goiás. E a Dária vai aprovado pelo encontro do dia 29, já que nós já vamos estar articulado, isso já vai estar aprovado. E no sábado, Trindade vai saber primeiro do que o estado de Goiás inteiro, com a benção do Pai Eterno, nosso divino Pai Eterno. Está confirmado, prefeito? Eu estou no seminário. A outra parte é que eu não sei se vai para confirmar, mas o seminário eu vou estar aí. Vai ser dia 28, sexta-feira, 19 horas, está confirmado. Estaremos aí discutindo, vai ter um seminário estratégico aí, nós estamos discutindo o plano de governo e estarei em Trindade, dia 28 às 9 horas. Estarei aí com o Ricardo, estarei com o nosso presidente. 19 horas. Às 19 horas, né, prefeito? Mas é um maior prazer poder estar com vocês. Bom, prefeito, eu quero que o senhor leve um abraço ao seu irmão Rubens Ottoni, meu amigo, deputado federal que tem feito um trabalho bom aqui em Trindade, prestigiado, com emendas aí, com os vereadores. E quero agradecer muito o senhor dessa entrevista, quero colocar a rádio à disposição do senhor, todas as vezes que o senhor passar por aqui ou quiser dar alguma informação, o senhor pode me ligar, pode ligar na rádio, que será um prazer. E quero desejar sucesso para o senhor. E se o senhor chegar a realizar esse sonho do senhor, que de muitos, que é ser governador de Goiás, não esqueça de Trindade. Claro que não. Sabemos da importância e, como eu disse, a Trindade faz parte desse grupo das 100 cidades, e de Goiás são 7, e a cidade de Trindade faz parte dessas 7 cidades que nós temos que ter um olhar totalmente especial. E eu, como tendo a oportunidade de ser governador, não tenha dúvida que estarei com parcerias profundas nessa questão de melhorar o índice de desenvolvimento humano nessas 7 cidades que estão no G100 do Brasil. Então, essas 7 cidades serão prioritárias num planejamento estratégico. E quero agradecer a você, Dária, agradecer o carinho, o espaço, esse processo democrático desse debate, de poder esclarecer, de poder falar um pouco sobre o contexto político que nós estamos vivendo nesse momento. E agradecer aí por colocar a nossa pré-candidatura aí também para todos os seus ouvintes de Trindade e, obviamente, das cidades aí que estão escutando, cidades circunvizinhas, que aí a campeã de audiência aí no Fala Trindade, né? Isso. Muito obrigado, um bom dia a você, Dária. Bom dia, o senhor pode ter certeza que aqui em Trindade agora, o senhor pode falar que muitos já conhecem o senhor após essa entrevista. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado a você. E até qualquer oportunidade.